A TV Estadão recebe o repórter Diego Salgado, que trabalha no portal do Estadão, para falar deste livro aqui, ó, 1990, o primeiro título do Corinthians campeão brasileiro. Já são 5, mas esses jornalistas se detiveram ao primeiro título nacional do Corinthians. Ricardo Taves, Diego Salgado e Renato Nalesso. Diego, por que este livro? A gente quis contar a história de 90 por ser um título emblemático, né? O primeiro título brasileiro do Corinthians, o primeiro título nacional do Corinthians. O Corinthians tem 5 títulos brasileiros, 3 Copas do Brasil, mas foi a partir de 90 que o Corinthians passou a ter uma proporção nacional, passou a ser conhecido nacionalmente. Já era conhecido nacionalmente, lógico, chegou à final do Brasileirão de 76, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Internacional, depois de ter vencido o Fluminense na semifinal, mas foi a partir de 90 que o Corinthians conquistou o seu grande título até então, 80 anos de história, o título mais importante em 80 anos. E aí a gente tentou trazer à tona todos os detalhes que permeou essa conquista corintiana, que, como você bem frisou, foi o pontapé inicial para a grandeza do Corinthians nacionalmente, o ano passado também internacionalmente, mas o título de 90 foi o pontapé inicial para o Corinthians depois conquistar o título de 98, de 99, de 2005 e de 2011. E o livro traz 3 fotos do jogador Neto, José Ferreira Neto. Por que o Neto? O que o Neto tem a ver com tudo isso? O Neto é o grande craque desse time, né? O Neto jogava com a camisa 10, chegou no Corinthians em julho de 89, vindo do Palmeiras, numa transação até a época um pouco, não conturbada, mas que se falou muito dessa transação, né? O Ribamar foi para o Palmeiras, o Neto veio junto com o Denis, o lateral esquerdo. Chegou no Corinthians já assim, com muita gente com o pé atrás, mas o Neto, com todo o seu futebol, e o Neto foi um grande craque, com perna esquerda, uma bola parada, e na bola rolando também, com grandes lançamentos, e isso na campanha de 90 ele fez muitas vezes. O Neto foi o grande responsável por essa conquista. O Corinthians fez 23 gols nessa campanha, em 25 jogos, não era um ataque tão poderoso, o Neto fez 9 gols. Ou seja, um jogador que não era um atacante, era um ponta de lança, jogava com a 10, mas que conseguia chegar muito bem à frente e a bola parada praticamente mortal. Lógico, a gente tem que frisar também que a equipe corintiana de 90, treinada pelo Nelsinho Batista, era uma equipe muito boa. Tinha jogadores muito bons em cada posição, tinha um elenco muito bom. Paulo Sérgio, por exemplo, era um reserva que entrava muito bem sempre. Atacante, Paulo Sérgio. Atacante, exatamente, depois do Bayern de Munique, tetracampeão com a seleção brasileira em 94. O Mauro, no ponto esquerda, entrou no final do campeonato também, deu muita variação tática, e esse time tinha muita variação tática. O Nelsinho Batista conseguiu implantar, o Nelsinho Batista foi vice-campeão paulista de 90 com o Novo Horizontino, chegou ao Corinthians no começo do campeonato, no terceiro jogo, e ele implantou uma variação tática muito importante nesse time. Era um 4-3-3, com 2 jogadores abertos nas pontas, que recuavam, marcavam, ou seja, já era um futebol moderno. E isso aí foi importante para a conquista. Lógico, o Neto é o grande personagem, até porque é o grande personagem do livro e da conquista. Então, ele é o grande personagem do livro porque ele deu depoimento para vocês, ele conduz essa história toda. Ele conduz a história, o livro é sob o olhar do Neto. O Neto, lógico, conversamos com todos os jogadores, com quase todos os jogadores, mas é a partir da visão do Neto que o livro foi escrito. O Neto nos concedeu algumas entrevistas e a partir de então escrevemos o livro. E também por ele ser o craque do time. Você tem a escalação desse Corinthians, campeão de 1990? Era um time que mudou muito durante o campeonato. Nos primeiros 2 jogos o Corinthians era treinado pelo Zé Maria, não o Zé Maria, lateral direito corintiano, o Zé Maria, treinador da base do Corinthians no final da década de 80. O Tio Ronaldo como goleiro, o Giba era o lateral direito. Aí os zagueiros eram o Guinei, o Marcelo de Jean, o Guinei, e o lateral esquerdo era o Jacenir. O Jacenir era o mais velho do time, inclusive. E aí o meio campo tinha o Márcio como primeiro volante, o Wilson Mano com bastante saída, e aí era uma linha de 4, porque não tinha um centroavante, já existia o falso 9 naquela época, eram 2 jogadores abertos, o Mauro pela esquerda, o Fabinho pela direita, o Neto como ponta de lança, e o Tupanzinho como falso 9. Jogava com a 8, mas chegava bem à frente, na final jogou com a 9, mas o Tupanzinho era o jogador que chegava bastante à frente. Marcou 3 gols apenas no campeonato, mas marcou o gol mais importante contra o São Paulo na final, no dia 16 de dezembro de 90.
E o torcedor que se interessar por esse livro, ele pode consegui-lo aonde? Nessa segunda-feira, no Parque São Jorge, Rua São Jorge 777, no Memorial do Corinthians, entrada franca, todos estão convidados. E estará à venda depois nas melhores livrarias.